paz, queridos irmãos e irmãs. Meu nome é Andréia e eu sou pastora aqui na Igreja Metodista Central em Curitiba. E é uma grande alegria estar com vocês, compartilhando desse amor de Deus tão maravilhoso que estamos experimentando. Meu desafio era falar sobre a questão do equilibrar os pratos. Como fazer isso, como equilibrar os pratos da nossa vida. E eu sempre fiquei intrigada com os equilibristas. Desde pequena me saltava aos olhos pensar nesses equilibristas que conseguiam equilibrar tantos pratos ao mesmo tempo. Era algo extraordinário e eu tinha muita vontade de ser como eles. Parecia ser tão fácil, tão gostoso. Então eu comecei tentando com bolinhas de tecido, porque eu não podia arriscar os pratos da minha mãe. Então eu peguei algumas bolinhas e no tentar fazer, jogar as bolinhas para o alto e fazê-las girar, eu percebi que eu não tinha talento para ser uma equilibrista. Minha carreira de equilibrista estava encerrada naquele momento, porque eu percebi algumas coisas importantes que era preciso para ser um bom equilibrista. Parecia ser fácil, mas só olhando, na verdade, não era tão fácil. Precisa-se de treino, precisava de dedicação, era preciso concentração para não se distrair com os sons, com os tumultos ao redor do equilibrista. E era realmente algo difícil, desafiador. E eu fiquei pensando nas nossas vidas hoje. Quantos de nós temos muitos pratos para equilibrar? Muitos pratos que a vida nos coloca nas mãos, e isso exige de nós um ritmo especial, uma concentração, precisa de nós dedicação, precisa de nós equilíbrio, precisa que Jesus seja o centro. Jesus precisa ser o foco para que nós sejamos de fato bons equilibristas. A vida nos apresenta muitos pratos, muitas demandas diárias, muitas coisas, muitos desafios que nos sobrevêm e que, se nós não cuidarmos, logo nós ficaremos sobrecarregados, nós teremos problemas em relação a isso. Então, é necessário, para manter os pratos girando, é preciso que o Senhor seja o foco da nossa vida. Um grande missionário chamado Hudson Taylor, ele foi missionário na China e ele tinha uma frase muito interessante um pouco a respeito disso. Ele dizia o seguinte, que todos nós teríamos dificuldades na vida, teríamos lutas na nossa vida, porém, não era a questão se a dificuldade viria ou não, quando viria ou não, mas se essa dificuldade traria a proximidade entre nós e o Senhor, ou nos afastaria do Senhor. Nós temos muitas demandas, muitas coisas para serem, detalhes para serem vistos por nós. E muitas vezes nós chegamos ao extremo do cansaço físico, ao extremo da nossa vida, achando que tudo é urgente, que nesse tempo tudo é muito importante, e nós vamos nos cansando e vamos nos adoecendo por conta disso. A gente vê uma palavra do Senhor a respeito de uma mulher, duas mulheres, Marta e Maria, duas mulheres extraordinárias que Jesus foi até a casa dessas mulheres, e a Bíblia diz que Marta ficou ali, ocupada com a cozinha, fazendo uma série de coisas, preocupada com vários detalhes daquele jantar, e Maria ficou aos pés de Jesus, sentada ali no meio de todos os outros convidados, ouvindo de Jesus, ouvindo os ensinamentos de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus chamou Marta. Jesus falou a Marta assim, Marta, Marta, você está inquieta com muitas coisas, você está preocupada e angustiada, assente-se, escolha a melhor parte como Maria. Foi isso que Jesus falou, porque é preciso ter foco na vida. É preciso não perder de vista que Jesus é o centro das nossas vidas. Os pratos são importantes, as coisas que nós temos a fazer são importantes, mas não são mais do que o nosso Senhor Jesus. É preciso dedicar
tempo para estar com o Senhor. É preciso deixar muitas vezes a cozinha, os outros afazeres para estar na presença do Senhor. Você pode perguntar para mim, mas pastor, eu sou extremamente cheio de coisa para fazer, eu tenho muitas coisas para fazer. Eu quero dizer para você uma coisa, que quanto mais você tiver mais pratos para equilibrar, para girar, mais perto de Jesus você precisa andar, mais perto de Jesus você precisa estar. Eu encontrei o meu momento com Deus para aprender a lidar com os pratos da minha vida. O tempo que eu escolhi é o tempo onde todo mundo, a casa silencia. Quando todos estão dormindo e a casa está silenciosa, é nesse momento que eu aprendi, que eu aprendo todos os dias a equilibrar os pratos, a conhecer o coração de Deus, a aquietar o meu coração, que há muita agitação, não é verdade? Mas é nesse momento que eu aprendo com o Senhor a girar os pratos. É nesse momento que eu aprendo com o Senhor o que deve ser, deve ter prioridade e o que não deve ter prioridade. Porque eu e você fomos criados e criadas para sermos cheios de Deus, termos plenitude da presença do Senhor. Então nós precisamos focar nisso. A Marta talvez tenha usado muitas desculpas. Ela poderia pensar assim, mas o dever me chama, eu tenho uma casa cheia para atender, por isso eu não posso estar aos pés do Senhor. E talvez nesse momento você possa estar usando uma justificativa como essa, dizendo, mas a quantidade de coisas que eu tenho para fazer, minha família, meu trabalho, meus estudos, eu tenho tantas coisas. Eu quero dizer também algo para você, que todas essas coisas foram dadas pelo Senhor para que fossem bênção para a sua vida. E se foram dadas a nós, a mim e a você, para que sejam bênção para a nossa vida, nós precisamos tornar essas coisas de fato bênção e não empecilho para estar aos pés de Jesus. Tudo tem o seu tempo. Então eu quero incentivar você a fazer desse momento com o Senhor, seja lá o tempo que você escolher, se na madrugada como eu ou em um outro momento que você queira, a fazer deste tempo a sua prioridade, fazer deste tempo o ponto mais alto do seu dia. E aí sim nós aprenderemos a equilibrar os pratos que nós temos nas nossas mãos. Nós aprenderemos a lidar com as diversas demandas que nós temos no nosso dia a dia. Se você tem falado desculpas para o Senhor, se arrependa, volte atrás, volte ao primeiro amor e busque essa presença do Senhor para que a sua vida seja uma vida cheia de graça, cheia de levezas, cheia de cor, para que a sua vida seja abundante daquilo que o Senhor planejou para você. Em nome de Jesus, que nós possamos nesse tempo crer, que o Senhor tem muito mais para nós e que possamos também aprender que girar os pratos na nossa vida é possível se o Senhor estiver presente. É possível se o Senhor Jesus se fizer o centro e nos ensinar como deve ser feito. Escolha o seu momento e faça mesmo desse momento o seu momento íntimo com Jesus. Chame-o para um tempo juntos. Use talvez um guia de leitura bíblica, devocional, alguma coisa que você possa te servir como trilho para isso. É possível, mas principalmente, antes de qualquer coisa, abra o seu coração a Jesus. Convide-o para estar esse tempo com você. Abra o seu coração, apresente o seu coração como ele está, com todas as preocupações, com todas as demandas, com tudo aquilo que tem dentro dele. E o Senhor certamente vai acolher o seu coração, acolher o seu pedido, acolher esse tempo. E você vai se surpreender que talvez um tempo tão curto, diante de tantas coisas que nós temos para fazer, um tempo é curto, mas que vai fazer toda a diferença para aprendermos a equilibrar a nossa vida, equilibrar os pratos que estão nas nossas mãos. Você vai ver que equilibrar os pratos será muito mais simples, muito mais tranquilo.
Que Deus te abençoe muito, que você tenha aí, né, um mês abençoado pelo Senhor.